Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre ciência e carreira do cientista. Nós não temos aqui a intenção de entrar em detalhes de metodologia científica, pelo contrário, aqui nós vamos apenas dar uma visão geral sobre pesquisa, sobre formas de se envolver em pesquisa, sobre pós-graduação e inovação. Então, para a gente iniciar a aula de hoje, a gente vai tratar um pouquinho do conceito de ciência. Então, a ciência vem do latim ciência, que significa conhecimento. E de acordo com Sagan, a ciência é muito mais uma maneira de pensar do que um corpo de conhecimentos. Eu também gosto muito da definição de Lakatos e Marconi, que escreveram em 2011, vocês podem encontrar na página 21 do livro delas, que diz que ciência, abre aspas, é a sistematização de conhecimentos, um agrupamento de preposições logicamente relacionadas sobre o comportamento de determinados fenômenos que se pretende estudar. Assim, a ciência tem por objetivo compreender o mundo ao nosso redor. E, ao compreender o mundo ao nosso redor, a ciência tem um papel fundamental para quê? Para construir o conhecimento. Então, a ciência, ela parte da experiência, ela parte da motivação do indivíduo, né? E, normalmente, essa motivação, ela está relacionada à observação de algum fenômeno. Então, às vezes, alguma coisa que a pessoa viu, que ela ouviu, que ela leu, que ela se interessou, ou mesmo que ela vivenciou, né? Então, muitas vezes a gente tem a ideia para iniciar o estudo de um determinado fenômeno a partir da nossa experiência pessoal. Então, essa observação aí do mundo, ela pode acontecer no nosso cotidiano ou também no nosso envolvimento na própria ciência, como eu acabei de falar, né? Então, é importante também que a gente diferencie a ciência da não ciência, ou que a gente chama também de senso comum. A ciência, ela se pauta no rigor científico e na comprovação, enquanto o senso comum é baseado na crença, né, naquele olhar subjetivo, e varia aí de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, sendo que basta que alguma coisa seja aceita ali como sendo verdadeiro, a partir de uma observação real, superficial ali da realidade, que aquilo se torna como sendo verdadeiro, né? Como sendo aceito, tá? Mas sem comprovação científica. Então, essa diferença entre ciência e não ciência, ou senso comum, ela é muito importante. Então, na ciência, há todo um rigor por meio da observação, da experimentação e da produção de teorias e leis. Bom, quais são então as funções e os componentes da ciência? Então, como função, a primeira delas é descrever os fenômenos, ou seja, relatar, descrever algo detalhadamente, tá? A segunda função é a predição de fenômenos. E, né, a gente está falando muito aí de fenômeno. O que, que é um fenômeno, né? O fenômeno significa aquilo que aparece. Então, prever os fenômenos é um dos principais objetivos da ciência, sendo possível que a gente antecipe o que vai acontecer de acordo com as condições existentes. Um exemplo é entender o padrão de comportamento do consumidor, que é muito utilizado em campanhas de marketing nas empresas. E assim, ao entender esse comportamento do consumidor, as empresas buscam o quê? Otimizar os resultados e economizar recursos. Então, elas vão focar naquilo que o consumidor tem buscado, né, nas suas preferências, nas suas demandas, nas suas necessidades, tá? E uma terceira função é a explicação de fenômenos. E esse objetivo, ele deve ser buscado apontando-se, então, quais são as causas dos fenômenos, né? Então, para que a gente consiga explicar alguma coisa, a gente tem que saber o que está causando aquilo. Então, as teorias, elas vão exercer um importante papel na explicação dos fenômenos, uma vez que a maioria das teorias se propõe a fornecer explicações para os fenômenos sobre os quais elas tratam.
Então, nos campos do estudo de gênero, por exemplo, nós temos a teoria da dominação masculina da filósofa Marilene Chauí. Essa teoria da dominação masculina, ela busca explicar que a violência contra a mulher parte de uma ideologia da dominação masculina. E, assim, a violência é um ato que gera desigualdades com o intuito de exploração, dominação e opressão da mulher, que é tida como um objeto, né? Essa mulher é tida como um objeto sem livre arbítrio, em termos aí, né, de pensar e agir. Então, com relação a essas funções, de acordo com as áreas de atuação aí de cada um de vocês que está fazendo esse curso, vocês podem pensar em exemplos tanto de descrição, quanto de predição, quanto de explicação, tá? Bom, depois então nós temos os componentes da ciência. O primeiro deles é a observação. A observação envolve a busca e a coleta de informações, sejam essas informações qualitativas ou quantitativas. Sobre o quê? Sobre o fenômeno que nós estamos estudando, né? E, assim, o pesquisador, ele precisa verificar o que precisa ser respondido e buscar, então, informações para obter essas respostas. A observação, ela pode ser feita de forma simples, seja, né, a olho nu, ou a gente também pode utilizar instrumentos apropriados, como microscópios, telescópios, etc. Só que é muito importante a gente prezar sempre pela verdade do fato e não desvirtuar por meio aí de crenças particulares. Então a gente tem que relatar exatamente o que a gente está observando e não aquilo que a gente pensa ou como a gente acha que aquele fenômeno deveria acontecer, tá? Um outro componente é a experimentação, que no caso, o sistema que se está estudando, ele é avaliado sob diferentes condições, né? Então, também a gente verifica aí as condições para que um determinado experimento possa ser reproduzido, por exemplo. E nessa fase de experimentação, as hipóteses, elas são formuladas, as hipóteses, né, na verdade, que foram formuladas, elas são testadas, tá? E depois nós temos as leis, ou seja, a partir do momento em que você observa, que você faz os experimentos, aonde é que você chegou, né? Então, o que é que vai determinar alguma coisa? Então, a gente tem, por exemplo, a lei da gravidade, né? Então, foi a partir da observação de experimentos que foram feitos que se chegou a determinada conclusão com a elaboração dessa lei, tá? Ao final, vocês estão vendo aí do slide, eu deixo, né, normalmente as referências que eu estou utilizando para elaborar essa aula, tá? E aí a gente tem a referência, a última aí, de Lacapes e Marconi, que foi a respeito do conceito sobre ciência que eu tratei no slide anterior, tá? Um livro que eu gosto muito é o do Babi, esse primeiro, Métodos de Pesquisa de Survey. Ele também tem outros livros, são muito interessantes, leitura fácil, leitura gostosa. Eu sempre falo que isso daí é um livro de cabeceira para quem quer se enveredar aí para a área de metodologia de pesquisa, tá? Então, tanto esse que eu deixo como exemplo, quanto outros também do Babi, valem a pena adquirir. E esse segundo aí, Silvio Seno Chibene, ele está disponível na internet, também é uma leitura fácil, uma leitura boa de se fazer, e eu também recomendo que vocês façam. Bom, depois então nós temos as características da ciência. A primeira característica da ciência que a gente vai tratar é que a ciência é lógica, ou seja, é impossível algum objeto ter duas qualidades que sejam mutuamente excludentes, né? Isso é impossível. Ou ele tem uma, ou ele tem a outra, né? Mas uma que exclui a outra não tem como. A ciência também ela é determinística, ou seja, todos os eventos possuem causas que são antecedentes e sujeitas à identificação e ao entendimento lógico. A ciência também ela é geral,
ela busca o entendimento geral mais do que a explicação de eventos individuais, né? Então, a gente sempre busca mostrar como que aquela determinada, aquele determinado resultado, ele pode se relacionar à população estudada como um todo, né? No caso, por exemplo, as ciências humanas e sociais aplicadas, tá? A ciência também é parcimoniosa. A gente usa o mínimo possível de fatores explicativos para que a gente descubra as razões dos eventos. Porque se a gente começa a ter um monte de fator explicativo, a gente não consegue chegar a conclusão nenhuma, né? Então a gente tem que buscar o mínimo de fatores explicativos para que a gente possa descobrir ali as razões dos eventos. Ela é verificável, né? Então por meio aí de métodos e técnicas de pesquisa a gente consegue verificar aquilo que a gente está relatando, né, o que está acontecendo. Ela é intersubjetiva, ou seja, dois cientistas que possuam orientações subjetivas diferentes, eles podem chegar, ou eles devem chegar, à mesma conclusão se cada cientista conduzir o mesmo experimento separadamente. Para isso, então, que a gente faz os relatos, é isso, então, que a gente publica. E nessas publicações a gente mostra qual a metodologia que nós utilizamos. E um outro ponto é que a ciência está aberta a modificações, né? Então, não existe nada que a gente diga que está pronto e acabado, né? Normalmente, até ao final aí dos nossos relatórios, dos nossos artigos, a gente também sempre mostra outros caminhos, lacunas que ainda possui, né? Em relação àquele estudo que foi desenvolvido, enfim, tá? E uma outra questão que é interessante, né, para vocês que são estudantes de graduação, é a gente falar um pouquinho sobre a carreira do cientista. Então, o que é um cientista? Cientista é um profissional que, por meio do método científico, executa uma atividade sistemática para atingir o conhecimento sobre algo, buscando a compreensão clara e exata sobre um fato ou um fenômeno de interesse. Então, é importante que a gente ressalte que a carreira do cientista não se constrói do dia para a noite. Então, é preciso estudo, leitura, dedicação, inserção nos métodos e técnicas de pesquisa, de acordo com a área de atuação, e prática. Né? Então, como eu coloquei aí, olha, a formação do cientista ela requer dedicação e formação necessária. Tá? E é importante, então, que para aqueles que queiram seguir a carreira de cientista, que se envolvam logo cedo em atividades de pesquisa. Por quê? Porque esse envolvimento é muito importante para a formação do estudante enquanto cientista. E, para isso, né, as instituições de ensino, elas oferecem oportunidades, como bolsas de iniciação científica, tá? E que a gente, né, vai falar mais para frente quais são essas oportunidades, certo? E a atuação do cientista, ela pode ser teórica e ou experimental prática, tá? Bom, então quais são as razões para o estudante se envolver em pesquisa? A primeira razão é o enriquecimento pessoal, né? Eu falo que conhecimento nunca é demais, né? Então, a iniciação científica é uma atividade primordial para a formação de jovens pesquisadores. É a partir da pesquisa que o estudante de graduação ele tem primeiro contato com a prática da pesquisa e ele também consegue ver a aplicação daquilo que ele aprende, né, dos conceitos, da teoria que ele aprende em sala de aula, tá? Então, o envolvimento na ciência, o envolvimento na pesquisa é uma experiência única, pois mesmo que o estudante de graduação depois, né, ao se formar, ele não siga a carreira de pesquisador, ele terá a oportunidade de complementar a sua formação acadêmica, aprimorando, né, o seu conhecimento e se preparando melhor para a sua vida profissional, tá? Uma outra razão, né, seria o contato com diferentes níveis de hierarquia. Por quê? Porque o estudante de graduação passa a conviver com estudantes de pós-graduação,
com outros estudantes de graduação também, né, ali no desenvolvimento da sua pesquisa, e também a ter um vínculo mais próximo com os docentes. Um outro é o desenvolvimento de uma visão crítica. O estudante, ele passa a adquirir um olhar diferenciado sobre questões que envolvem o tema estudado. E assim, isso possibilita a troca de experiências, a troca de informações junto ao professor e aos colegas, né? Então, essa troca de experiências e de informações contribui muito para a construção de uma visão mais crítica e analítica. E é uma visão não apenas sobre o tema que está sendo estudado, mas também sobre outras questões. Uma outra razão é o aprofundamento de um tema de interesse, ou seja, a partir do envolvimento na pesquisa, na ciência, o estudante ele consegue aprofundar um tema de interesse que muitas vezes não é possível durante o decorrer do curso, né? Então, o envolvimento em uma pesquisa permite esse aprofundamento, tá? E uma outra razão é o desenvolvimento de habilidades. E durante a pesquisa, o estudante consegue desenvolver habilidades que são muito valorizadas pelo mercado de trabalho. Por exemplo, trabalho em equipe, criatividade, capacidade de liderança, capacidade de se adaptar a novas situações, empatia, né? Entre outras, tá? E eu também gostaria de deixar um para casa aí para vocês, que vocês pensassem também em outras razões pelas quais, né, vocês poderiam também estar tendo aí interesses de se envolver em pesquisa, talvez além dessas que a gente citou aqui, tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o que é pesquisa. Então eu fico por aqui hoje. Muito obrigada.